Ora viva, o meu nome é Alexandre de Abreu e neste vídeo vou apresentar a minha proposta de resolução do Exame Nacional de Físico-Química A, primeira fase do ano 2025 e que foi realizado no passado no passado mês de junho. Como vem sendo habitual, desde a pandemia, a prova inclui, neste caso, 15 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 8 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 4 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. E passo já para o aplicativo no qual está realizada, portanto, a resolução. Um, Ainda antes de iniciar, portanto, estão identificadas as cotações para os itens da prova, ok? E está, neste caso, optei por colocar a tabela de constantes, que, portanto, vem sempre no enunciado do exame. Para além, eu não coloco aqui, mas para além desta tabela de constantes, também vem a tabela periódica vem a tabela periódica e um formulário para a realização da, da prova pelos alunos. Ora, neste caso, passo de imediato à leitura dos itens, para serem resolvidos. No Museu de Ciência, há um módulo interativo constituído por um cilindro com uma base móvel que permite aos utilizadores experienciarem acelerações de módulo superior ou da aceleração gravítica à superfície da Terra. G. A figura 1 representa o módulo interativo com o utilizador encostado à parede interior do cilindro. O cilindro de raio R, que, portanto, está aqui representado, raio R, inicia a rotação em torno do eixo central Y até atingir a velocidade angular pretendida. Nesse instante, a base móvel desce, mas o utilizador permanece encostado à parede interior rugosa sem cair devido à força de atrito. Admita que o utilizador pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Ok? Bom, para responder à primeira pergunta, o que é que nos dizem? Vamos considerar que, portanto, a frequência angular varia num um determinado intervalo entre 0 e t índice 1 e enquanto, de facto, a velocidade angular aumenta, verifica-se, em primeiro lugar, que a variação da energia potencial gravítica do sistema utilizador Terra é nula, pois o que é que acontece? Porque a variação da energia potencial é dada pela massa do utilizador vezes o G, portanto, que é a aceleração gravítica, multiplicar pela diferença da posição final e posição inicial. Ora, a posição final e a posição inicial são iguais e, portanto, não vai haver variação da energia potencial. Ok? Por outro lado, a velocidade linear v de t vai aumentando, como é óbvio, à medida que aumenta a velocidade angular, portanto, a velocidade linear v de t, portanto, do utilizador também aumenta. Então, o que é que se passa? Passa-se que a variação da energia mecânica vai ser igual à variação da energia potencial mais a variação da energia cinética. Como vimos anteriormente, a variação da energia potencial é nula. Portanto, a variação da energia mecânica a existir, enquanto vai haver variação do ômega t, é igual à variação da energia cinética. Ok? E, portanto, a variação da energia cinética é dada por um meio de mv do m do utilizador, a velocidade final ao quadrado, que é maior do que, do que zero. Portanto, eu tenho praticamente nesta descrição a resposta já para o 1.1. Enquanto a velocidade angular do cilindro aumenta, mantendo-se o utilizador ainda com os pés sobre a base, a energia potencial gravítica do sistema utilizador mais terra, claro que se mantém constante, como já vimos ali no item I, aqui, e a energia mecânica do sistema utilizador terra aumenta, ok? Porque a variação da energia mecânica é maior que zero. Portanto,
É a resposta C. 1.2. Considere um intervalo de tempo durante a realização da experiência em que o movimento do utilizador é circular e uniforme. Ora, já estamos aqui, portanto, no contexto do movimento circular uniforme. 1.21. Qual dos diagramas pode representar na mesma escala as forças que atuam no utilizador no instante após a descida da base móvel? Bom, eles dizem que, reparem que na descrição, hum, que, que a base móvel desce, mas o utilizador permanece encostado à parede interior rugosa sem cair. Portanto, devido à força de atrito. Portanto, aplicado no utilizador, temos a força de atrito e, e o peso. Ok? Hum, e por outro lado, devido ao movimento circular uniforme, já estamos na situação em que o T é maior do que T1 e em que o ômega é constante, a velocidade angular é constante. Portanto, temos aqui, será, portanto, aplicado a força centrípeta orientada para o centro da circunferência, ok? E como tal, qual é a situação que nós temos? Portanto, vai ser a opção D, escolhida. 1.2.2. Ora bem, qual das expressões seguintes permite calcular o módulo da velocidade angular do cilindro de modo a transmitir ao utilizador uma aceleração centrípeta 3 vezes superior a g? Pronto, temos visto agora, vamos lá ver de cima, não é? Se nós tivermos a olhar por cima do utilizador, aquilo que vemos é que ele está sujeito a uma velocidade linear, cuja intensidade é constante, uma aceleração centrípeta cuja aceleração é dado pelo quê? Pelo quadrado da frequência angular, como aqui está, vezes o raio, ok? O raio dessa circunferência. Portanto, resolvendo agora em ordem a ômega, portanto, a frequência angular, vamos chegar, portanto, a esta expressão que é igual a raiz quadrada de 3g sobre r. E, portanto, corresponde à opção A. Vamos então passar à pergunta 2. Outro módulo interativo existente no Museu de Ciência proporciona ao utilizador uma experiência de queda livre. A figura 2, que não se encontra à escala, apresenta um esquema desse modo. A experiência começa quando o utilizador larga o cabo na posição A, a 8 metros do Sol, ok? Com velocidade inicial nula, ok? Que ainda tem a posição B sem contacto com a rampa, portanto ele vem em queda livre. Ao passar na posição B, o utilizador inicia o contacto com a rampa com atrito significativo. Entre as posições C e D, o utilizador, portanto, agora nesta situação aqui, o utilizador percorre 4 metros com aceleração constante, módulo G sobre 2, parando na posição D. Ora, considere o Sol como nível de referência da energia potencial gravítica, portanto, a energia potencial em C e a energia potencial em D é nula. Admita que o utilizador pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo de partícula material, e que, entre as posições A e B, hum, o utilizador está em queda livre. Portanto, entre as posições A e B atua no utilizador, portanto, ele está em queda livre. Portanto, em queda livre, portanto, é aplicada a força, que é o peso. Nós designamos peso, eh, tem a ver com a terceira lei de Newton, que é a força que a Terra aplica, não é? O planeta Terra aplica no utilizador, ok? E o tempo de queda não depende da sua massa. Se vocês estão recordados das leis do movimento, quer da posição, peço desculpa, quer da velocidade, de facto, ok? Vemos que o tempo, nelas expressas, portanto, o tempo não depende da massa. Portanto, opção B. 2.2. Determina a percentagem de energia mecânica do utilizador de massa M dissipada entre as posições B e C. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, finalmente temos aqui uma pergunta de desenvolvimento. A ideia para a resolução deste exercício é baseada no balanço energético sofrido pelo utilizador com massa M entre A e D. Ok? Então vamos começar
eu proponho que se comece a olhar aqui para o percurso entre o C e o D. Portanto, onde a energia potencial é nula, não vai haver, portanto, variação da energia potencial, mas vai haver variação da energia cinética. Porquê? Porque ele passa em C com uma determinada velocidade e para em D, ok? Portanto, em D a velocidade é nula. Portanto, a força resultante aplicada no utilizador, naquele percurso, tem o mesmo sentido e a mesma intensidade da força de atrito, que vamos designar por F índice A, que é contrária ao sentido do deslocamento retilíneo do corpo M. Portanto, o deslocamento também é um vetor, não é? É uma grandeza vetorial. De C para D. A variação da energia mecânica do corpo de massa M, vamos designar por delta EM, e neste caso, entre o C e o D, já lá vamos, é dada por, bom, sabem que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho da resultante das forças não conservativas, e neste caso, a força de atrito. Ok? Então, significa que a variação da energia mecânica entre C e D é dada por força de atrito, componente escalar da força de atrito, vezes o deslocamento cosseno de 180 graus. Ora bem, significa, porque o cosseno de 180 graus é que o vetor FA é contrário ao vetor de deslocamento. E, portanto, entre esses dois vetores, há um ângulo de. Portanto, esses dois vetores fazem entre si um ângulo de 180 graus. Portanto, será cosseno de 180 graus e, portanto, vai ser menos a força de atrito, a componente escalar da força de atrito, vezes o deslocamento. Como a força resultante é a única presente, pela segunda lei de Newton, a força resultante é a força de atrito e, portanto, considera-se, por esse facto, que a força de atrito é igual à massa vezes a aceleração, que é indicada em que eles dizem que, aqui no enunciado, que a aceleração, se não estou em erro, ok? Entre C e D, a aceleração é g sobre 2. Voltando, então, voltando então aqui eh, portanto, vamos ter então que a variação da energia mecânica no percurso CD é dado por menos a massa, não é? Vezes a aceleração, vezes o deslocamento, e, portanto, substituindo a aceleração por g sobre 2. E o deslocamento com 1 por 4 vai dar 2 menos 2m, duas vezes a massa, vezes a aceleração gravítica, em joule. Bom, aplicando aqui o teorema da energia cinética, a variação da energia cinética do corpo M é igual ao trabalho realizado pela força resultante, ok? Ou seja, portanto, a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante, que no fim de contas é igual ao trabalho da força de atrito, ok? Portanto, o que é a variação da energia cinética? É um meio de m, velocidade final, no ponto D, aliás, o quadrado da velocidade final do ponto D menos o quadrado da velocidade inicial, que é no ponto C, e que vai ser igual, portanto, ao trabalho que há pouco vimos, ok? Menos MAD, tá bom? Ora bem, eh, está aqui expresso, ok? Pronto, está aqui a minha a mãozinha. Daqui vamos resolver em ordem AVC, à velocidade que o corpo passa na posição C, e vemos que o quadrado da velocidade é igual a 4 vezes g. No percurso entre A e B, o utilizador de massa M está em queda livre. Portanto, não há variação da energia mecânica no trajeto entre A e B. Ok? No percurso entre B e C, que é aquele que nos interessa, não é? Devido ao atrito, há variação da energia mecânica do corpo de massa M. Bom, vamos concluir que a variação da energia mecânica entre A e C não é mais do que a variação da energia mecânica entre A e B mais a variação da energia mecânica entre B e C. E chegamos à conclusão que a variação da energia mecânica entre B e C é a variação da energia mecânica entre A e C, ok? Bom, então a variação da energia mecânica entre A e C vai ser a variação da energia potencial entre A e C
mais a variação da energia cinética entre A e C, que é dado agora, cá está, vai ser, portanto, a variação da energia potencial entre A e C vai ser dado por mg HC, portanto, será a posição final menos a posição inicial, mais um meio de m, portanto, estamos agora a falar da variação da energia cinética entre A e C, da diferença dos quadrados das velocidades, ok? Entre a velocidade final e a velocidade inicial. Uma velocidade inicial é zero. E a posição final também é. Estamos portanto, uma vez que a energia potencial em C é zero, estamos a considerar que a origem do referencial vai ser em C, ok? Então o HC é igual a zero. Isto no referencial, portanto, na direção vertical. Então vai ser menos mgh, na posição, mais o meio de mvc quadrado. Ora, a posição em A, ora, nós sabemos que a distância entre A e C, como aqui é dita, é de, se não estou em erro, 8 metros. Cá está. A 8 metros do Sol. Portanto, a distância entre A e C, ok, a altura vai ser 8 metros. Portanto, voltando, será menos 8 m, portanto, o H é 8, será menos 8 mg. Mais o meio de m, e o que é que nós vimos que era o VC quadrado? 4g. Ok? Portanto, fazendo as continhas, vamos obter que a variação da energia mecânica entre A e C, que é igual à energia mecânica, à variação da energia mecânica entre B e C, é menos 8 mg. Eh, Desculpa, peço desculpa, é menos 6 mg. Passando então a um passo, um passo seguinte, na totalidade do percurso que o utilizador realizou entre A e D, vamos então ter que a variação da energia mecânica entre A e D é igual à variação da energia mecânica entre A e C mais a variação da energia mecânica entre C e D. Portanto, é somar este item, menos 6 mg, a menos somar a variação da energia mecânica entre C e D, que é menos 2 mg, que dá, no total, menos 8 mg, em joule. Cálculo da percentagem não é mais do que a variação portanto, da energia mecânica entre B e C não é mais do que a variação da energia mecânica entre, portanto, isto é a percentagem, cálculo da percentagem da energia mecânica dissipada entre B e C. Portanto, isto é o cálculo da percentagem, ok? Vai ser a variação da energia mecânica entre B e C a dividir pela variação da energia mecânica entre A e D, vezes 100. Portanto, colocando em denominador menos 6 mg, em denominador menos 8 mg, vezes 100, dá 3 quartos. 3 quartos é 0,75 vezes 100, dá 75%. E de facto, os 75%, reparem, de toda a variação da energia mecânica, 75%, 3 quartos, é realizada entre B e C. Não é por acaso que, não é por acaso que dizem que, algures, ao passar na posição B, o utilizador inicia o contacto com a rampa com um atrito significativo. De facto, 75% no total portanto, de variação da energia mecânica está aqui, entre, na posição com atrito significativo. Ok? O contacto com a rampa. Ora bem, eh, passando então ao exercício seguinte. No Museu de Eletricidade, em Lisboa, havia uma recriação de uma das experiências de Michael Faraday, cujo objetivo era demonstrar o fenómeno da indução eletromagnética. Nesta recriação, apresentada na figura 3, o cientista segura uma barra magnetizada e uma bobina ligada a um galvanómetro cujo ponteiro, ao mover-se, indica a passagem de corrente elétrica no circuito. Portanto, cá está o galvanómetro, cá está a bobina na mão do senhor e cá está a barra magnética. Admita que vai realizar a experiência apresentada na figura 3, utilizando os materiais referidos. Explicite, relativamente a esta experiência, a ação que deve executar para que se observe um movimento do ponteiro do galvanómetro, o fator que influencia a amplitude do movimento do ponteiro do galvanómetro e a interpretação física deste fenómeno. Apresenta um texto bem estruturado e utiliza linguagem científica adequada. Bem, bom, aqui, eu optei por fazer aqui uma pequenina introdução antes de se focar nestes três itens que eles aconselham.
Portanto, a barra magnetizada gera um campo magnético, B, que é o vetor B, na região em seu torno, cá está, portanto, isto é a barra magnética com os seus dois polos, norte e sul, ok? Cujas linhas de força desse campo magnético saem do seu polo norte, cá está, saem do seu polo norte e percorrem esta região e entram pelo seu polo sul. A intensidade do campo magnético vai diminuindo ao longo das regiões cada vez mais afastadas da barra magnética, conforme ilustrado em seguida. Portanto, cá está. Portanto, mais próximo aqui as linhas do campo de força são muito mais próximas, não é? Umas das outras, têm maior densidade e, portanto, quanto mais próximo do magneto, maior é o campo, ok? Aqui o vetor, portanto, nesta posição tem esta intensidade, aqui nesta posição tem esta e naquela uma intensidade mais pequenina. Isto só para observar como é que varia a intensidade do campo magnético à medida que se afasta do magneto. E vamos seguir os passos indicados aconselhados na interpretação da experiência. Portanto, o fenómeno de indução eletromagnética surge quando se faz introduzir a barra magnética pela região interior da bobina sem paragem. É importante porque se houver paragem, não há variação do fluxo magnético, ok? Pronto. Sem paragem durante esse percurso, até que esteja totalmente inserida, ok? O movimento de introdução e de saída da barra magnética da superfície interior da bobina provoca o movimento do ponteiro do galvanómetro, resultado da existência de uma corrente elétrica gerada por indução, a qual percorre as espiras da bobina devido à variação da densidade das linhas de força do campo magnético B que atravessam a superfície interior da bobina. Portanto, temos aqui a relação entre eh, as densidades das linhas de força do campo B com, portanto, a sua relação para e a velocidade com que se introduz eh, a barra, ok, no interior da, da bobina, eh, do interior da bobina, que vai gerar essa corrente no circuito. A amplitude do movimento do ponteiro é tanto mais elevado quanto maior for a velocidade com que a barra magnética percorre a superfície e zona interior da bobina, até esta estar totalmente inserida nessa região, ok? Este fenómeno, agora o terceiro ponto, este fenómeno da indução eletromagnética é provocado pela variação do fluxo magnético no interior da bobina. À medida que vai sendo introduzida e ou retirada portanto, introduzida no interior ou retirada do interior da superfície da bobina, ok? A barra magnética com o seu movimento induz uma corrente elétrica no circuito, cuja intensidade, que é indicada pela variação da amplitude do ponteiro, ok? Depende da amplitude dessa variação do fluxo magnético no tempo, que é dado por, e vocês aprenderam, que é o módulo da variação do fluxo magnético em ordem ao tempo a dividir pelo ΔT. Portanto, basicamente, embora vocês no 11º ano, nesta altura já saibam o que é uma derivada, isto não é mais do que a expressão, enfim, que, embora não seja uma expressão da derivada, de uma derivada, mas tem a mesma estrutura de uma derivada, ok? Portanto, é a variação do fluxo magnético em ordem ao tempo. E, portanto, é esta variação que faz com que haja indução de uma corrente elétrica naquele circuito e quanto maior for essa amplitude, tanto melhor, ok? Quanto maior for essa variação no tempo, ok? Tanto maior é o desvio, como já vimos, do ponteiro do galvanómetro. No início do século XIX, Sir Humphrey Davy, espero estar a pronunciar bem o nome do senhor, fez descobertas notáveis nos domínios da química e da física. Este cientista isolou pela primeira vez entre outros elementos o sódio, o potássio e o magnésio. 4.1.1 Tem tendência para formar íons monopositivos os átomos claro que são, os átomos que estão no primeiro grupo, que é o Na, portanto, e o K, não é? Portanto, o sódio e o potássio. Ok? E, como é óbvio, embora sejam de períodos diferentes, mas pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Portanto, é de facto a resposta correta. 4.1.2 ordena os átomos de sódio, de potássio e de magnésio por ordem crescente do raio atómico.
justificando a ordenação com base nas configurações eletrónicas desses átomos no estado fundamental e nas suas cargas nucleares. Apresente um texto bem estruturado e utilize linguagem científica adequada. Bom, parece que desta vez o exame dá um bocadinho para fazer textos, não é? Um bocadinho para redação em português. Vamos lá ver. Ora bem, o elemento K, como podemos ver aqui ao lado, eu coloquei aqui, está no primeiro grupo e no quarto período da tabela periódica, ok? Este elemento possui uma nuvem eletrónica com quatro níveis de energia, cujos eletrões se encontram distribuídos com a seguinte configuração eletrónica. Eles até querem que se faça a base até com base nas configurações eletrónicas. E assim se está a fazer, ok? Portanto, ele tem 19 protões e, portanto, também tem 19 eletrões no estado fundamental, ok? E no estado fundamental, em que não há a excitação. Ora bem, é dado por esta distribuição eletrónica. Ok? Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6 e 4S. Este átomo é o que possui maior raio atómico pelo facto de possuir quatro níveis de energia. Enquanto os átomos, ok, o Na e o Mg possuem três níveis de energia. Portanto, este é aquele que tem maior raio atómico, é o que há de vir, há de vir em último lugar na ordenação. O elemento Na encontra-se no grupo um e o elemento Mg encontra-se no grupo 2 na tabela periódica, ambos situados no terceiro período. Ok? Os eletrões destes dois elementos encontram-se distribuídos com a seguinte configuração eletrónica. Ok? Há de se reparar que estes dois elementos têm o mesmo número total de níveis e de subníveis, e o elemento Mg possui maior carga eletrónica positiva no seu núcleo. Ok? E, portanto, do que o Na, possuindo este 13 protões no seu núcleo, o Na. Conseguinte, as forças de atração entre o núcleo e os eletrões é superior no elemento Mg. Ok? Portanto, maior carga no núcleo para o mesmo número de níveis, ok? Ehm, Tanto maior são as forças de atração entre o núcleo e os eletrões e a nuvem eletrónica, ok? Portanto, e os eletrões é superior no elemento Mg, pelo que o seu raio atómico é menor do que o raio atómico do elemento Na. Portanto, a ordenação por ordem crescente do raio atómico destes elementos será menor no Mg, depois o Na e finalmente o K. Voltando, Sir Humphrey Davy demonstrou que dois blocos de gelo fundem quando friccionados um contra o outro, sendo a temperatura da vizinhança igual à dos blocos de gelo. Considere um intervalo de tempo, logo após o início da fricção, em que ainda não ocorreu perda de massa dos blocos de gelo. Nesse intervalo de tempo, ocorreu uma transferência de energia sob a forma, ok? Ora bem, logo após, em que ainda não ocorreu perda de massa dos blocos de gelo. E os dois blocos de gelo fundem quando frixados um contra o outro, sendo a temperatura da vizinhança igual à dos blocos de gelo. Portanto, aqui não há variação, há o equilíbrio térmico, ok? Igual à dos blocos de gelo, há um equilíbrio térmico, os blocos de gelo estão à mesma temperatura, portanto, a transferência de energia seguramente não será por calor, ok? Portanto, o A e o B estão fora de questão. Portanto, será por trabalho, né? A fricção. Há pelo menos a energia cinética, não é? Ok? Ali, ali em, ali em ação. Ah, e, portanto, o que é que vai acontecer? Ora, se há variação de energia cinética, se há uma maior velocidade devido à fricção, não é? Portanto, há velocidade, quer dizer que aumentou. Ok? A energia interna dos blocos aumenta. 5. Com vista à determinação da variação. Portanto, já agora a opção D. Mas para o item 5, com vista à determinação da variação de entalpia mássica de fusão do gelo, adicionaram 50 gramas de gelo triturado fundente a 200 gramas de água a 20 graus Celsius, num recipiente termicamente isolado e a pressão constante. Ou seja, ahm, portanto, o que vai aqui existir, as variações de energia são realizadas por troca portanto, será por calor entre a água líquida a 20 graus Celsius e o gelo triturado, ok? Após a fusão total do gelo e atingido o equilíbrio térmico, ok?
a temperatura final da mistura, toda a mistura, a água, portanto fica tudo no estado fundente, foi de 0 graus, ok? Considere desprezáveis as transferências de energia do sistema gelo mais água para o recipiente que o contém. Determina a variação de entalpia mássica de fusão do gelo em joule por quilograma. Apresente todos os cálculos efetuados. Ok? Então, vamos lá. No recipiente termicamente isolado, a pressão constante vai haver transferência de energia da água líquida para o gelo fundente na forma de calor, até ser atingido novo equilíbrio térmico. Deste modo, nas condições descritas, a variação de energia do gelo triturado fundente é dada somente pela componente porquê? Em que vai ser a massa de gelo vezes a variação de entalpia de fusão, ok? A multiplicar pela variação de entalpia de fusão. Uma vez que a temperatura é constante, 0 graus Celsius, ok? Portanto, só tem aquela componente, aquela massa de gelo, de variação de energia, tá bom? Por outro lado, a variação de energia da água líquida, não havendo alteração de fase, porque a 0 graus ainda não há alteração de fase, para os 200 gramas de água, é dada por variação, portanto, da energia da água, é a massa da água vezes a capacidade térmica da água, do estado líquido, a multiplicar pela variação da temperatura. Será a temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, então, como o sistema é termicamente isolado, o que é que se tem? Tem-se que o aumento da variação do gelo há de ser igual a menos a variação da energia da água, que é uma variação de energia negativa, não é? Menos por menos dá mais, porque a variação da energia do gelo é positiva, ok? Então, será massa de gelo vezes, portanto, a entalpia de fusão, há de ser igual. Ora, a massa da água, é 20, são 20 gramas, cá está. Desculpe, eu peço desculpa, são 200 gramas. Portanto, isto aqui será, estes 20, peço desculpa, é a variação da temperatura, ok? Pronto. E como dá menos 20, com o menos aqui atrás, fica 20 vezes a massa da água vezes a capacidade térmica da água, ok? Agora sim, o H de fusão vai ser a massa d'água a dividir pela massa de gelo, ok? E a multiplicar por 20 vezes, então, a capacidade térmica da água, que é 4,18 vezes 10 levantado ao cubo, que é um valor que consta, ok? Chegando lá acima, que tem de ir buscar à tabela de constantes, ok? Voltamos então ao exercício, ok? Cá estamos, no exercício. Então, substitui-se a massa de água e a massa de gelo, que vai dar 3, aquele resultado dá 3,344 vezes 10 à quinta joule por quilograma. Passando ao exercício 6, o refratómetro é um aparelho laboratorial que mede o índice de refração de uma solução. Neste aparelho faz aumentar o ângulo de incidência de uma radiação monocromática na superfície de separação entre um prisma de vidro e a amostra em análise, até que ocorra reflexão total de luz. A concentração da solução é determinada pela sua relação com o índice de refração. O gráfico da figura 4 representa o índice de refração N nas ordenadas de soluções aquosas de etanol em função das abscissas, que é a percentagem em volume de etanol. Ok? E temos aqui os gráficos para duas curvas, para duas portanto, o gráfico para duas temperaturas diferentes. No gráfico, a ordenada, na origem, corresponde ao índice de refração. Bom, ora bem, se a percentagem na ordenada, na origem, quer dizer que a percentagem em volume de etanol é zero. Ora bem, se a percentagem de volume de etanol é zero, significa que o volume de etanol é zero, só existe o volume da solução, que neste caso é água. Portanto, se não há etanol, só há água. Ok? Portanto, significa que neste caso o volume da solução é o volume da água. Ok? Portanto, corresponde ao índice de refração da água pura e é menor para a temperatura mais elevada. Basta só olhar para o gráfico, não é? Portanto, o gráfico a verde ou preto, não sei muito bem, não consigo aqui distinguir muito bem a cor. Reparem que é inferior ao de 20 graus. Ok? 35 graus é inferior ao de 20 graus. Portanto, varia com a temperatura.
6.2. Quando a radiação monocromática muda de meio do vidro do prisma para a solução de etanol, a sua velocidade de propagação, claro que se altera. Portanto, o que se vai alterar é a velocidade de propagação por causa da alteração do comprimento de onda, não é? E a sua frequência mantém-se, porque a frequência não tem a ver com o meio, tem a ver com a fonte que, portanto, que emite o raio monocromático, não é? Tem a ver com a fonte que emite essa onda, ok? Portanto, a frequência mantém-se, será a opção B. Utilizou-se o refratómetro para determinar a 35 graus, agora estamos a 35 graus, portanto, é importante que é esta curva aqui, ok? Nós temos que concentrar. A concentração de uma solução aquosa de etanol tendo-se verificado que a reflexão total da radiação ocorria para ângulos de incidência superior a 56,88 graus. Bom, eu tenho aqui uma figurinha que representa, aqui é a lâmina do vidro, ok? O prisma, o tal prisma, ok? E que e depois temos aqui, portanto, a fronteira com a solução de etanol, ok? E o ângulo de incidência é do raio monocromático com a perpendicular ao meio de separação entre a lâmina do vidro e a solução de etanol, ok? E, portanto, designo aqui por alφ I. O ângulo de refração, passando depois o raio para o outro meio, uma parte da sua energia para o outro meio, é dado por alφ R, ok? Que é o que se chama o ângulo de refração. Portanto, o índice de refração do vidro é 1,60, isto é dado, e o que se pretende é, por um lado, descobrir qual é o índice de refração da solução de etanol, ok? E a partir desse valor, aqui para casa acho que me falta qualquer coisa, mas já lá vamos. Eu penso que é isto, mas já lá vamos. E portanto, o que é que vamos fazer? Quando se dá a reflexão total, significa que este raio que aqui está aqui a palmilhar pela superfície, não é? Pela superfície de separação. E, como tal, o alfa-R é 90 graus. Tá? É quando se dá este alfa-R é igual a 90 graus. Então, pela lei de Snell-Descartes, que o índice de refração do vidro a multiplicar pelo seno de, portanto, cá está, que é o ângulo a partir do qual se dá a reflexão total, 56,88 graus, há de ser igual ao índice da solução de etanol a multiplicar pelo 190 graus. E, portanto, o NS é igual a 1,34. E, portanto, eu tinha a ideia que faltava aqui qualquer coisa e, de facto, eu vou só aqui colocar este NS aqui, ok? 1,34, portanto, a partir da leitura do gráfico, para NS igual a 1,34, que valor é que vamos ter de volume, percentagem de volume de etanol? Ora, 1,34, está aqui. Ok, vou pôr aqui a mãozinha, 1,34, bate aqui neste ponto, que é precisamente 20% em volume de etanol. Ok? É a informação que obtemos a partir do gráfico. 20% para T igual a 35 graus. E, portanto, o que é a percentagem de volume de etanol? Não é mais do que o volume do etanol a dividir pelo volume da solução, que é igual a 20%. E, portanto, daí tira-se que o volume de etanol não é mais do que 0,20 vezes o volume da solução, ok? Porque os 20% é 20 por 100, é 20 a dividir por 100 dá 0,2, ok? Pronto. Do outro lado temos, então, o ρ, que é a massa volúmica ou a densidade do etanol, ok? Que é dado dá um valor que é 0,780 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que se nós transformarmos o centímetro em decímetro, ok? Eh, isto vai dar 789 gramas por decímetro cúbico, ok? E sabemos que o que é a densidade ou a massa volúmica é a massa do etanol a dividir pelo volume do etanol. Atenção, não é pelo volume da solução, é pelo volume do próprio etanol. Então, daqui, o que é que tiramos? Por acaso, eu deveria se calhar tirar aqui. Bom, daqui percebe-se que a massa do etanol
há de ser o rho do etanol vezes o volume do etanol, que é o que está aqui nesta expressão aqui em baixo. Ok? Mas também o que é a massa do etanol? Não é mais do que o N do etanol. Atenção, aqui o N do etanol não tem. Ok. Aqui o N do etanol não tem a ver com o índice de refração, ok? Aqui tem a ver com a quantidade de etanol, ok? Em mol, a multiplicar pela massa molar do etanol, ok? Eh, e, portanto, significa que a quantidade do etanol a multiplicar pela massa molar do etanol há de ser igual, ok, à densidade do etanol a multiplicar pelo volume do etanol, ok? Então, agora, a partir desta expressão, foi substituir aqui o volume do etanol pelo ponto V, volume da solução. Porquê? Porque aquilo que nós queremos saber é a concentração. E o que é a concentração? É a quantidade de etanol a dividir pelo volume da solução, ok? Tá? Portanto, o volume da solução passa para o primeiro membro, a dividir, e o M, a massa molar do etanol, passa para o segundo membro, a dividir, ok? Portanto, 0,20 ρ do etanol, a dividir pela massa molar do etanol. Portanto, substituindo agora os valores, sabemos o ρ do etanol, sabemos a massa molar do etanol, que é dada aqui, 46,08. Cá está. Então, temos que esta razão, que é a concentração do etanol, é igual a 3,42 mol por decímetro cúbico. Passamos ao item seguinte. Antes da utilização da iluminação LED, os refratómetros usavam lâmpadas de vapor de sódio, com uma luz amarela característica. A cor amarela, característica da luz das lâmpadas de vapor de sódio, deve-se a... É claro que é a emissão de radiação associada de uma desexcitação eletrónica. Eu julgo que devem estar meio recordados. Portanto, é a opção A. Hum, Portanto, é uma emissão. Eu creio que estão recordados até do, dos níveis de energia, por exemplo, do átomo de hidrogênio, quando se passava de um nível superior, portanto, para um nível inferior. Portanto, imaginemos que aqui é o nível 2 e aqui era o nível 3, ok? Quando o eletrão passava deste nível para o seguinte, havia uma desexcitação, ok? Estava, no fim de contas, a tender para o seu estado fundamental. Podemos designar assim. E esta desexcitação, ok? Portanto, significa que há aqui uma variação de energia. Ora, e essa variação de energia vai fazer com que haja uma emissão de um fotão, né, de um fotão, cuja, eh, cuja energia é dada por aquela diferença de nível, ok? E é isso que estamos a ver. Portanto, a emissão é uma emissão, portanto, há uma emissão do fotão, não há, portanto, aqui nenhuma absorção, ok? Hum, e, portanto, é a opção. Portanto, é a emissão e a opção, ok? Portanto, é uma desexcitação eletrónica. 7.2. Portanto, eu penso que, eu penso que há aqui perguntas de resposta múltipla que são, de facto, muito lineares. Não é preciso pensar muito, julgo eu, para se chegar à resposta certa. 7.2. Para verificar se a resistência elétrica de um LED permanece constante, montou-se o circuito elétrico representado na figura 5, composto por um gerador ideal, G, de diferença potencial, G, ok? Regulável entre 0 e 6 volts. Portanto, há aqui uma regulação. Eu até desenhei aqui um circuito equivalente a este, em que o gerador, portanto, aqui tem o mais e ali o menos. Nos terminais do gerador, portanto, cai uma queda de tensão que é VG, ok? Que eu vou designar aqui por VG, e que é regulável entre 0 e 6 volts. E um LED tem uma resistência R, cá está. E estão também representados dois aparelhos de medidas, que é o 1 voltímetro e o amperímetro, ok? E no 7.2.1 o fabricante recomenda que este LED seja percorrido por uma corrente de 10 miliamperes. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos obrigar, portanto, temos aqui um circuito e vamos obrigar que esta corrente
que é gerada aqui, seja igual a 10 miliamperes. Portanto, esta corrente de 10 miliamperes vai atravessar o LED e vai atravessar esta resistência R, ok? Nesta situação, a diferença de potencial, ou seja, quando o LED é atravessado por 10 miliamperes, este VL, esta queda de tensão, ok, é de 1,7 volts. De modo a respeitar as recomendações para o uso do LED, quando o gerador fornece a diferença potencial máxima, 6 volts, ok? 6 volts, ok? Deve ser utilizada uma resistência R, ok? Isto porquê? Porque se não tiver uma resistência R adequada, epá, a partir de um determinado threshold, a corrente pode se tornar muito intensa e a potência dissipa e, portanto, há disrupção do LED. Portanto, isso não convém. Ok? Então, de modo, portanto, a respeitar as recomendações, quando o gerador for nacional, deve ser utilizada uma resistência R de. Ok? Então é isso que vamos ver. Cá está, portanto, da análise deste circuito, sabemos que o VG há de ser igual ao VL mais o VR. A queda de tensão aqui nos terminais de resistência, mais a queda de tensão nos terminais do LED. Ok? E, portanto, fazendo as continhas e substituindo o VR pela lei de Ohm, que é a resistência vezes a corrente, ok? Há de ser igual a 6, igual a VG. Aqui retiramos o valor do R, que é extremamente simples, ok? E, portanto, dá 4,3 vezes 10 ao quadrado ohms. E, portanto, será a resposta correta é a C, opção C. 7.2.2. As medições da diferença potencial aos terminais do LED U e da corrente elétrica I que o atravessa apresentam-se na tabela seguinte. Cá está. Verifique se a resistência elétrica do LED permanece constante no intervalo de diferenças de potencial. Ora, isto é o que vamos ver e não vai permanecer constante, ok? Como é óbvio. Na sua resposta, apresenta o esboço de um gráfico que relaciona o U com o I. Portanto, eu relacionei o U em função do I, ok? Neste caso, poderia ser o I em função do U, tanto faz, com o I e justifica a sua conclusão com base nesse esboço, ok? Cá está o esboço. Portanto, temos um, para nas ordenadas está o valor da queda de tensão e nas abscissas o valor da corrente elétrica que atravessa o LED, ok? E portanto temos aqui um ponto, depois o outro ponto logo imediatamente acima, depois outro ponto, depois outro ponto, enfim, fazendo aqui, isto são os pontos deste quadro e o que verifica-se, não é? Verifica-se que não existe uma relação linear ou de proporcionalidade direta entre o U e a corrente elétrica I que o atravessa, e portanto este gráfico ilustra por conseguinte que o LED não obtence a lei de Ohm, e portanto, ok? E portanto, o que é que eles verdadeiramente queriam nisto? E justifico com base nesse esboço, representa, relaciona, verifique se a resistência do LED permanece constante. Não permanece constante, ok? Tá? Alright. Portanto, não existe uma relação linear ou de proporcionalidade direta entre a queda da tensão no LED e a corrente elétrica que o atravessa, portanto, não permanece constante. Poderíamos fazer ou pensar de uma outra forma. Nós temos aqui os pontos, isto até poderia levar a supor que pudéssemos fazer aqui uma regressão linear. De facto, até podemos utilizar o método da regressão linear, que foi aquilo que aqui fiz. Portanto, cá estão os pontos, ok? E cá está a reta da regressão linear retirada a partir desta informação, ok? Aquilo que se nota é que, de facto, esta reta não traduz o comportamento destes pontos, ok? Não traduz o comportamento. Esta função não traduz o comportamento porquê? Porque este r ao quadrado é extremamente baixo, ok? Portanto, ele de facto é muito menor do que 1, 0,36 ou 37. Conclui-se que os dados obtidos não se podem aproximar a uma reta ou uma função linear entre a tensão U e a corrente elétrica I no LED. Como tal, não é verificada a lei de Ohm no LED, ou seja, portanto, a resistência não é constante, ok?
E como tal, portanto, também se poderia, devido ao facto de este r ao quadrado ser extremamente, se fosse da ordem dos 0,99 ou 0,98, então aí sim chegaria-se a essa conclusão. Mas o r ao quadrado é muito baixo, portanto, não traduz de facto, ok, que a resistência ehm, não traduz, portanto, não permanece constante a resistência, ok? Ora bem, vamos passar para a pergunta 8, o item 8. O armazenamento e o transporte do dihidrogênio H2 têm sido estudados com vista à utilização deste gás como recurso energético. Num laboratório estuda-se um processo de armazenar quimicamente o H2 sob a forma de hidretos sólidos, mais fáceis e seguros de transportar, como é o caso do hidreto de sódio NaH, cuja formação pode ser traduzida por esta equação química, em que a variação de entalpia é negativa, ou seja, a libertação de energia, e na reação entre o NaH e a água forma-se o H2 de acordo com a equação, ok, em que também há, portanto, a reação é exotérmica, há a libertação de energia. Portanto, a variação de entalpia é menor que zero. Admita que nas reações 1 e 2 os reagentes, Na e H2, se transformam completamente em produtos de reação e que não existem reações paralelas. Nas substâncias NaH e H2O, o número de oxidação do hidrogênio, bom, é fácil, não é? Para já o Na é um, é um metal. Tem um eletrão na sua. Tem um eletrão, portanto já vimos na sua camada mais externa, não é? Portanto, num subnível S. E portanto tem tendência a perder o eletrão. Ok? Portanto, o seu significa que o número de oxidação do Na é mais um. Ora, para o ser mais um, o número de oxidação do Na, o H tem que ser menos um. Portanto, menos um. Ok? Agora vamos olhar para o H2O. Bom, no H2O, nós temos que o oxigênio tem número de oxidação igual a menos 2 e o H igual a mais um. Porquê? Porque ele é uma molécula e, portanto, não é nenhum íon, portanto, é eletricamente neutro. Portanto, significa que o número de oxidação do hidrogênio tem que ser igual a mais um. Porquê? Porque sendo o oxigênio menos 2, já agora vou pôr aqui, né? Se aqui for menos 2, aqui teria que ser mais 2 para que aquele molécula seja eletricamente neutra. Ora, percebe-se imediatamente que o H aqui tem número de oxidação mais um. Portanto, será menos um e mais um, respectivamente. Ok? B. No processo que envolve as reações 1 e 2, ok, é libertada energia, não é? Variação de entalpia é negativa, ok? E, portanto, é libertada energia. Pois já é libertada. E, no final, a quantidade de H2 que se forma, bom, é o dobro, reparem. Reparem no seguinte. Aqui, uma mol de H2 gera 2 mols de NaH. Portanto, se eu colocar aqui 2 mols, vai dar 2 mols daqui e 2 mols dali, ok? Portanto, significa que vai ser o dobro. A quantidade de H2 que se forma, ok? É o dobro da quantidade de H2 gasoso inicial. Portanto, é a opção A. Portanto, aqui era de facto, estes dois itens são extremamente simples. 8.3. Na reação 2, forma-se H2 e uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, cá está, portanto, NaOH. Ok. Eh, Deixem-me lá. Ok. Que é uma base forte. Considero que se obtém 270 centímetros cúbicos de NaOH aquoso com de pH, portanto o NaOH, de pH 13,78 a 25 graus. Admita que nas condições de pressão e temperatura em que este processo foi estudado, o volume molar do H2 é de 26,4 decímetros cúbicos. Bom, aqui já estamos a ver, eu já considero que aqui há uma certa incoerência neste exercício, mas já lá vamos, ok? Já lá vamos.
Portanto, portanto, este em princípio, portanto, não há incoerência, peço desculpa. Isto é 25 graus e é 26,4 decímetros cúbicos. Portanto, não é nas condições PTN como nós estamos habituados. Ok. Portanto, é 25 graus. E este 25 graus é importante. Já lá vamos, que eu depois já vou dizer mais a seguir. Portanto, determino o volume de H2 gasoso formado e apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, o volume de H2 para já, pela lei de Avogadro, há de ser igual ao volume molar a multiplicar pela quantidade de H2 na reação 2, ok? Pronto. A equação química. Ora bem, há uma equação química, porquê? Porque o NaOH, em contacto com a água, ok? Aquoso, em contacto com a água, portanto, a água vai quebrar, portanto, isto é uma ligação iónica e a água vai quebrar essa ligação iónica, vai provocar a dissociação desta base no íon Na+, portanto, do Na+. Este Na+, não reage com a água, ok? E mais o OH-. Portanto, o hidróxido de... Temos aqui um hidróxido. Bom, como o NaOH é uma base forte, a dissociação é bastante extensa, ok? Portanto, ou seja, todo ele é praticamente dissociado, ok? Pelo que se pode considerar que a concentração de OH- nesta reação, ok, é igual à concentração, é praticamente igual à concentração do NaOH. Porquê? Porque, sendo uma base forte, quer dizer que a constante de basicidade é muito, muito elevada. Portanto, podemos fazer esta aproximação. Para se determinar a concentração do íon hidróxido, OH-, em equilíbrio, tem de se recorrer ao valor do produto iónico da água, Kw. E para esta temperatura a 25 graus. Não é por acaso que não puseram, enfim, nas condições PTN, tá bom? Ok? E foi retirado para T igual a 25 graus, foi retirado da tabela constante o valor de KW 1,012 vezes 10 levantado a menos 14. Epá, estamos habituados a dizer que o PKW, normalmente para 25 graus, costuma ser 14. Bom, não é o caso, ok? Portanto, na tabela, agora eu estou na página 10. Aqui na tabela, se vier cá acima, portanto está cá, produto iónico da água a 25 graus Celsius, temos que usar este valor, 1,012 vezes 10 levantado a menos 14, tá bom? Não sei se iriam aceitar em que o PKW fosse 14. Bom, fazendo as contas, portanto, deixem-me lá chegar, ver se consigo lá chegar à página 10. Só um segundo, cá está. Então, o que é o PKW? É menos o logaritmo da base de 10 daquele valor, do produto iónico da água. Que dá 13,99. Não me dá 14. Ok? Se vocês trabalharem com 14, há umas ligeiras diferenças em termos do volume depois que se obtém. Eu, por acaso, fiz com 14 também e há pelo menos ali uma pequenina diferença. Mas é com este valor que vamos trabalhar. Então, a partir desta expressão, ora bem, deixa-me cá pôr a mãozinha, aqui do PKW igual ao pH mais pOH, diremos que o pOH será PKW menos pH, ok? Portanto, o pH será 13,99 menos 13,78, porque os 13,78 é dado aqui no enunciado do exercício. E dá ponto 21. Então, a concentração do NaOH vai ser, que é igual à concentração do OH-, é 10 levantado a menos 0,21, que dá 0,617 mol por decímetro cúbico. Sendo a razão estequiométrica da equação química entre o NaOH e o H2, naquela reação de 1 para 1, portanto, significa que a concentração do NaOH, que é dado por a quantidade a dividir pelo volume da solução, ok, vai ser igual, ok, passando o volume da solução ali para o lado da concentração, portanto, a quantidade de NaOH vai ser igual à concentração a multiplicar pelo volume da solução, tá bom? E daqui vamos retirar a quantidade do NaOH. Portanto, a concentração é 0,617, cá está, aqui, calculado anteriormente, a multiplicar pelo volume da solução. Ora, o volume da solução, 270, ok? Centímetros cúbicos, tá bom?
E a quantidade de NaOH será este comboio todo, ponto 16.659 mol. Então, pela razão estequiométrica expressa, tem-se que o NH2 cá está, a quantidade do NH2, né, é aquele valor. Agora, regressando outra vez à lei de Avogadro, ok, que inicialmente foi colocada aqui, é só substituir os valores. Portanto, o volume de H2 há de ser 26,4 vezes 0,16659, que é aproximadamente 4,4 decímetros cúbicos. Passamos ao 8,4. Bom, acho que aqui o 8,4 é uma resposta praticamente oferecida. Pertence à titulação de uma amostra de NaOH. Já sabemos que o NaOH é uma base bastante forte. Vemos que o seu pH é 13,78, portanto, bastante forte, contida num balão, com uma solução padrão de ácido clorídrico. Já estão a dizer que é um ácido forte, contida numa bureta. Seleciona a opção que apresenta o esboço da curva de titulação a 25 graus. Bom, é a opção A, em que no ponto de equivalência é aproximadamente 7, uma vez que a escala, não é? Não é de 14, mas é 13,99, mas podemos considerar que é efetivamente 7, que é metade daquilo. Ok? Portanto, eh, portanto, a nossa solução, à medida que vamos introduzindo o ácido, há de haver aqui um ponto aqui um determinado volume em que de facto se dá aqui a curva do pH é abrupta é chamado ponto de equivalência, e nesse ponto de equivalência o pH daquela solução, ok, NaOH com HCl é 7 para um determinado volume. 9. A reação entre o dihidrogênio H2 de gasoso e o diiodo I2 gasoso origina o iodeto de hidrogênio HI gasoso num equilíbrio que pode ser traduzido por esta equação química, em que o Kc vale 50 a 448 graus Celsius. É bastante razoável o Kc, pode-se considerar. Ora bem, associe cada uma das moléculas indicadas na coluna 1 à expressão que a descreve apresentada na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida do número correspondente à coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Vamos começar pelo H2. Ora, o H2 nós temos que para já é uma molécula polar. Portanto, primeiro se é saber se a molécula é polar ou apolar. É apolar. E apenas com eletrões de valência ligantes. Sim, ele só tem um eletrão de valência, portanto, une-se com o com outro H, portanto, são eletrões de valência e são ligantes. Ponto final para. O I2. O I2 está aqui nesta, portanto, na tabela periódica, portanto, é 53, ok? Portanto, o número atómico é 53 e tem, de facto, aqui neste nível, né, 5s2, 5p5, ok? Temos ali, eh, e quando eles se unem, e portanto, isto na tabela periódica, por acaso não tenho aqui a tabela, por acaso dava jeito de ter aqui, de facto, é talvez uma falha minha, mas o iodo, para, está no 5P, 5s2, 5p5, ok? Portanto, tem 7. Portanto, tem ali 7 eletrões, não é? Portanto, significa que ele vai partilhar, ele precisa de um eletrão, cada uma das coisas precisa de um eletrão, não é? Portanto, o que é que vamos aqui ter? Vamos ter uma molécula que é apolar, ok? Com 12 eletrões de valência não ligantes. Ora bem, temos aqui 5 mais 2, 7, não é? 7, portanto, significa ele precisa de um, o outro também precisa, portanto, ele fornece aqui um ligante para se ligar com o outro. Sobram 2, 4, 6. Portanto, 6 vezes 2, que são 2 átomos. 6 vezes 2, 12 eletrões de valência não ligantes. Portanto, será o 4. O HI. Bom, agora o HI, portanto, o H tem um eletrão ali para que o I precisa, não é? Fazem, portanto, é uma ligação covalente. Portanto, será uma molécula polar. Reparem que o- o- os núcleos são completamente diferentes. Aqui temos 53 protões, o H temos
um próton e, portanto, significa que a molécula é polar, ou seja, a nuvem eletrónica desta molécula está praticamente toda ela em torno do I, ok? Do que do H. E, portanto, é uma molécula polar. E quantos eletrões de valência são ligantes? Ora, o H fornece um, o I fornece um, ok? Portanto, temos dois ligantes, ok? E o que é que sobra? Sobra, uma vez mais, aqui tira-se um, 2 mais 4, não é? 2 mais 4 são 6, com 6 eletrões de valência. Desculpa, sim, 6 eletrões de valência não ligantes. Portanto, é a opção 3, tá bom? Portanto, A2, B4, C3. 9.2. Num reator fechado, volume V, foram introduzidas 2 moles de I2 gasoso e uma determinada quantidade de H2, não existindo inicialmente HI no reator. Quando foi atingido o estado de equilíbrio à temperatura de 448 graus Celsius, existiam 3,2 mol de HI no reator. Determina a quantidade de H2 inicialmente introduzida no reator, que eu aqui a quantidade designei aqui por N, ok? Eh, Apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, temos aqui a equação química, temos o I2, ok? Que inicialmente estavam 2 mols, aqui o HI zero e uma quantidade que nós tendemos saber qual foi, ok? E o que é que acontece? O que acontece é que a reação química, nesta reação química, ok, a razão estequiométrica entre o HI e o I2 é de 2 para 1, ok? Portanto, uma mol de I2 origina 2 mols. Portanto, o consumo de uma mol de I2 origina 2 mols de HI. Assim como também uma mol de H2 origina 2 de HI. Bom, e é a partir desta relação, desta razão estequiométrica, que nós vamos determinar. E tem a ver com este LTN. Ou seja, a variação do HI é 3,2, que há de ser igual à variação do Ni2, que é X, eu chamei X, ok? Aqui, X. Porquê? Porque foram consumidas X quantidade de I2, tá bom? Nesta reação química. E vai ser igual à razão estequiométrica. Daqui tiro que a razão vai ser 1,6, ok? Dá 1,6 mols. Ou seja, de 2 mols foram consumidas nesta reação química, reagiram 1,6 mol de I2, que gerou 3,2 mol de HI. A quantidade final é equilíbrio de I2, ok? A quantidade, esta aqui, que será a quantidade final, será de 0,4, ok? É 2 menos 0, é 2 menos 1,6, que é 0,4. Bom, ok? Pronto. Agora, para determinar a quantidade inicial do H2, temos que nos recorrer à constante de equilíbrio desta reação química, que há de ser igual à concentração em equilíbrio dos produtos de reação elevado ao seu coeficiente estequiométrico a dividir pelo produto das concentrações dos reagentes em equilíbrio. Ok? Portanto, substituindo, nós temos que o Kc vai ser, portanto, 3,2 a dividir pelo volume, tudo ao quadrado. Fica aqui volume ao quadrado que corta com volume vezes volume, que é volume ao quadrado, eles cortam. É menos uma atrapalhação, ok? E portanto, vai ser n menos 1,6, ou seja, vai ser n menos 1,6, que é o. Já sabemos quanto é que é o x, não é? Que é 1,6 mol, tá? Portanto, será n menos 1,6 aqui para o H2, a multiplicar por 0,4, porque já sabemos que é o que está em equilíbrio, ok? Pronto. Então, passando este fator ali para o lado do Kc e este fator, o que é que fica? E o Kc igual a 50 será 50 vezes n vezes 0,4, que fica no primeiro membro, ok? E menos 1,6 vezes 0,4 multiplicados por 50, ok? Como fica menos, passa para o segundo membro e fica mais, que é este valor que aqui está, 20 vezes 1,6, ok? O 20 porquê? Porque é 50 do Kc vezes 0,4, dá 20. E, portanto, a multiplicar por 1,6, como é negativo no primeiro membro, passa para o segundo membro positivo. Ok? E resolvemos em ordem n. Portanto, o n é dado por 2,112 mols. Ok? Portanto, o n portanto, que é a quantidade inicial do hidrogênio, que é expresso aqui nesta tabela. Espero que seja compreensível. 9.3.
A figura 6 apresenta o esboço do gráfico que não está à escala das concentrações, C, das três substâncias envolvidas na reação química, a volume e a temperatura constantes. Olha que maravilha. Em função do tempo T. Ok? Portanto, há aqui uma perturbação, ou seja, há aqui um aumento da concentração do H2, que é que vai provocar, vai, portanto, enfim, vai provocar aqui uma reação até se atingir um novo estado de equilíbrio. eh, Bom, e isso é traduzido pelo célebre princípio de Le Chatelier, que por acaso neste exame não pedem para o descrever, para o descrever, mas pronto. Complete no texto seguinte, já tem um texto selecionando a opção correta para o cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. Ok? Atendendo ao gráfico da figura 6, eh, cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. Ao gráfico, e à equação química dada, peço desculpa, provavelmente aqui agora perdi-me. Tendendo ao gráfico da figura 6 e à equação química dada, o sistema inicialmente em equilíbrio, estava em equilíbrio até T1, ok, foi perturbado pela, bom, adição de H2. Ok? Portanto, nós temos aqui a adição de H2, remoção de I2, adição de HI. Não, a adição de H2. Portanto, dentro desta tabela é aquilo que nós vimos. Entre T1 e T2, ou seja, entre este e este, ou seja, entre até o sistema atingir um novo estado de equilíbrio, ok? O que é que acontece? O que é que nós vemos? Olha, basta só olhar para o gráfico e perceber o que é que acontece, ok? A velocidade da reação direta, claro que é maior, não é? Porque o sistema evolui no sentido direto, ok? Ah, ah, porquê? Porque de facto há um aumento do HI. Portanto, isto pela, pelo postulado do Le Chatelier, portanto, chegaríamos a essa conclusão facilmente. Ok? Pronto. Ah, a velocidade de reação e nesse intervalo de tempo, portanto, será superior, B, S é o 1, portanto, há 1, B1, e depois C. E nesse intervalo de tempo, o quociente de reação, claro que o quociente de reação QC é, vamos lá ver, se aumentamos a concentração do H2, ele está em denominador na, na forma da constante de equilíbrio, não é? Ou da constante, não é? O QC. Portanto, o QC significa que eu estou a aumentar o denominador. Portanto, o QC é menor do que o KC, como é óbvio, não é? Portanto, ele é inferior, ok? Portanto, o quociente de reação é inferior à constante de equilíbrio KC, não é? O quociente, que foi aquilo que nós tivemos aqui a fazer, não é? Este quociente aqui, eles não dizem que é de equilíbrio ou não, mas pronto. O quociente entre os instantes T2 e T3, ora, T2 e T3, bom, entre T2 e T3, sinceramente, eu acho que estão em uma situação de equilíbrio, ok? É de D é igual, claro, porque o sistema já atingiu o novo estado de equilíbrio e, portanto, não há variação do KC, significa que eh, o, entre os instantes T2 e T3, porque aqui era, portanto, entre os instantes T2 e T3, onde é que está o T2 e T3? Cá está, já está numa coisa de equilíbrio, é igual, ok? É igual ao quociente entre os instantes T0 e T1. Ou seja, o KC não se altera, tá bom? Ok? Portanto, atingiu outra vez o valor KC. Portanto, é igual. Portanto, A1, B1, C3 e D2. E dou por concluída a minha proposta de resolução do Exame Nacional de Físico-Química do Ensino Secundário. Quero agradecer este tempo que foi dedicado da vossa parte. O meu nome é Alexandre Abreu e caso queiram me contactar, tenho aqui o endereço de e-mail para colocar alguma questão, alguma que queiram colocar ou me contactar, estão perfeitamente à vontade. Agradeço, portanto, a vossa atenção e tudo a correr pelo melhor. Desejo que
todos os alunos que fizeram este exame nacional, eh, tudo corra pelo melhor e que tenha sido bastante proveitoso, não só para esses alunos, como para os alunos que no próximo ano, ou nos anos subsequentes, tenham de se propor para fazer o Exame Nacional de Físico-Química. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.